E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast diário e como vocês já podem ver logo de cara, hoje a gente vai ouvir um pouco da coletiva do técnico, do professor, do Mister Luiz Castro, né? Técnico do Botafogo. Já peço perdão de antemão ao torcedor do Botafogo. Essa é a primeira vez que a gente vai repercutir aqui um pouco da coletiva do técnico, do professor, né? A gente acaba optando por uma ou outra coletiva em virtude de um resultado um pouco mais complicado, né? Torcedor na bronca. Hoje, uma rodada um pouco mais tranquila. A gente vai ouvir o Luiz Castro, dá até para ouvir o Vitor Pereira, mas vamos dar essa moral pro torcedor do Botafogo. Mas antes de mais nada, né? Vamos falar um pouco dos jogos da rodada. A gente teve o Mundial de Clubes, disputa de terceiro lugar, disputa de título, Real Madrid campeão mundial mais uma vez, né? Queria falar um pouco também, repercutir um pouco do Fagner, né? O Fagner, ele deu uma entrevista aí pro Bola da Vez, da ESPN. Eu não vou colocar o vídeo aqui porque eu não sei se eu posso, tá? Não sei se eu posso, mas o Fagner falou muita coisa em relação ao trabalho do Vitor Pereira. Eu até queria falar um pouco sobre isso, falar um pouco dos rivais paulistas, né? E vamos embora, vamos seguir com o nosso giro da rodada. Al Ahly, né? Como eles, não sei como é a pronúncia correta, contra o Flamengo. O Flamengo venceu por 4-2 essa disputa do terceiro lugar, mas foi difícil, tá? Foi suado, os defeitos, os problemas do Flamengo ficaram evidentes. E mais uma vez o Flamengo, um jogador a mais, isso facilita muito, né? Isso, cara, ele tendencia o jogo, né? É uma coisa que o Abel até falou, né? Quando perguntado recentemente sobre o resultado do Flamengo, ele fala, cara, o fato de ter um jogador a menos, isso condiciona o jogo, não tem jeito, né? E contra o Al Ahly foi a mesma coisa. O Flamengo teve um jogador a mais, mas mais uma partida em que o Flamengo não foi bem, onde ficou evidente vários problemas, né, nessa equipe do Flamengo, muita coisa que o Vitor Pereira tem que melhorar. Só que uma coisa que eu venho sempre falando, o Flamengo tem tanta qualidade e o Pedro é um absurdo, né? O Pedro é um baita. Não só o Pedro, como o Gabigol. É impressionante o que esses dois atacantes fazem na equipe rubro-negra. O Flamengo tem tanta qualidade em termos de jogador que eu falei e vou repetir. Se tivesse se preparado um pouquinho melhor, teria passado pelo Al Hilal, na minha opinião, com muita tranquilidade. Aliás, o Al Hilal fez o Real Madrid suar um pouquinho, tá? O Flamengo sai na frente com um gol de pênalti do Gabigol. E aí o Al Ahly, ele vira o jogo. Assim, é impressionante. Parecia um repeteco da semifinal, com aquela sensação de, cara, o Flamengo vai protagonizar um papelão, né? Um papelão. Aí, na minha opinião, seria um papelão de fato, um vexame de fato, porque perder pro Al Hilal, muita gente fala que foi um vexame, e eu não discordo de quem acha isso, mas é pela preparação. A preparação do Flamengo para o Mundial, que voltou das férias, eu acho que um pouco tarde, não antecipou as férias, e uma participação, uma contribuição de todo mundo, né? Não só do técnico Vitor Pereira, não só da gestão rubro-negra, mas também dos jogadores. Então, acho que em virtude de tudo isso, eu não vejo como uma grande decepção. Para mim, continua sendo uma grande decepção, mas não um papelão, não. Papelão dá até para dizer também, mas não um vexame, né? Como muita gente classificou como um vexame histórico. O próprio Mauro César aqui, que eu sempre falo do Mauro, sou grande fã do Mauro. Para ele, que é um grande comentarista, um grande crítico, um grande torcedor rubro-negro, foi um vexame, né? E eu não discordo do Mauro, não. Só que para mim, eu acho que em virtude de todo o planejamento do Flamengo para esse início de temporada, eu acho que foi uma grande decepção para o torcedor e para a gente que gosta do futebol e que torce pelas equipes brasileiras. Para mim foi uma grande decepção, mas não um vexame. O vexame seria o Flamengo perder essa disputa de terceiro lugar. Conseguiu vencer, mas foi muito difícil. Não foi fácil. A expulsão do jogador do Al Ahly condiciona o jogo. Eu acho que todas as marcações foram corretas, assim como eu achei do primeiro jogo. Achei que o árbitro no primeiro jogo pesou a mão nos cartões amarelos, sim, mas os lances capitais eu ainda continuo na minha linha de pensamento de que foram corretos nessa partida também. Tá? O Flamengo teve 2 pênaltis a seu favor e o Gabigol ele é inacreditável, né? Ele faz o primeiro gol, ele chuta ali do lado esquerdo do goleiro, ele desloca o goleiro e chuta pro lado direito dele, lado esquerdo do goleiro.
E na segunda cobrança dele, ele chuta pro outro lado. Na hora que aconteceu o lance, eu falei, cara, o goleiro vai pular pro lado do primeiro plano, você quer ver? E ele pulou. Só que mais uma vez o Gabigol deslocou ele e chutou pro outro lado, né? Então, cara, o Gabigol cobrando penalidade Cara, é o homem de gelo, cara. É o homem de gelo, né? A gente normalmente fala que o homem de gelo são aqueles jogadores, né? Aqueles atletas dos países nórdicos, né? Que lidam muito bem com a pressão, né? Que não demonstram muitos sentimentos. O Gabigol cobrando penalidade é um homem de gelo, cara. É impressionante, cara. Ele dá uma corridinha, ele dá um piquezinho assim. E, meu, o goleiro não tem como, cara. Assim, ele fica naquela indecisão e o Gabigol não chuta num canto forte. Ele espera o goleiro deslocar, né? Então é impressionante assim, o que representa o Gabigol, o que ele é hoje, né? Um cara extremamente decisivo e o Flamengo tem o privilégio, né? O Flamengo tem o privilégio, graças também à atuação da sua gestão. A gente critica a gestão, o que tem que ser criticado. Agora, os caras conseguirem trazer o Gabigol e o Pedro, o Flamengo tem o privilégio de ter os dois melhores atacantes do Brasil, da América e até, cara, se a gente olhar no planeta como um todo, óbvio que não dá, é difícil comparar, né, com outros jogadores, até porque esses dois atuam no Brasil. Só que, cara, o Gabigol eu não sei se ele eventualmente vai ter mais uma chance na Europa, né? No futebol europeu. O Pedro eu acho que vai, cara. O Pedro eu acho que ele vai ter mais uma chance de futebol europeu. E essa partida que ele fez deve ter chamado a atenção de muita gente. Eu acho que o Flamengo vai fazer uma grana com o Pedro, né? Para tristeza de torcedores rubro-negros, eu acho que isso vai acontecer, porque é um cara muito diferente também, assim como é o Gabigol. O Gabigol, para mim, cara, é um cara com uma qualidade para jogar na Premier League, por exemplo. Para mim, ele é um jogador com a qualidade para atuar nas maiores equipes do planeta, né? E o Flamengo tem o privilégio de ter esses dois no ataque. Então, impressionante. É uma grande equipe, a gente sempre fala isso, só que o planejamento ainda é muito. Está em estágio muito inicial. O planejamento não, o trabalho do Vitor Pereira está em estágio muito inicial, né? E até por isso eu falei, cara, o Flamengo para mim é favorito? Sim, mas é um jogo complicado e se fosse eliminado não seria um vexame, seria uma grande decepção. O Flamengo confirmou seu favoritismo e mais uma vez, né? O Al-Ahly tem um jogador ao menos, meio que condiciona. O Santos fez uma defesa. Então, assim, quando a partida estava em 1-1, o Santos fez uma grande defesa de penalidade, só que depois o Al-Ahly consegue a virada num lance que, cara, é bizarro, cara. É bizarro, assim, a defesa do Flamengo. O cara sai fatiando, ele sai desfilando ali na entrada da grande área, chuta, faz o gol da virada. O Flamengo consegue a sua virada muito na qualidade dos seus dois atacantes, mas falei e vou repetir, ficam evidentes ainda muitas coisas que precisam ser melhoradas, né, taticamente na equipe, precisa ser aperfeiçoado muita coisa, e é um trabalho para o Vitor Pereira, né, com segmento continuidade do trabalho e a evolução da temporada e, consequentemente, a evolução física dos jogadores, a gente imagina, a gente projeta que vai melhorar muito o Flamengo em termos de intensidade e, obviamente, também na sua organização dentro de campo. Porque fisicamente, mais uma vez, fica evidente que alguns jogadores eles estão fora de forma. Eu acho que, cara, uma coisa que o Mauro César falou e eu também, de repente, é algo para o Vitor Pereira pensar, de chamar a galera de canto, conversar, cara, assim, a gente vai voltar para o Campeonato Carioca, tranquilo, assim, eu vou deixar alguns de fora, mas sem estresse, por favor. O objetivo é que vocês se aprimorem fisicamente para que consigam contribuir mais, consigam ser mais ter mais intensidade dentro do jogo, porque com o Campeonato Carioca isso permite você fazer isso, você deixar jogadores muito decisivos de fora para que os caras se preparem fisicamente. Então, falei e vou repetir, o Mauro falou isso e eu concordo com ele. Eu acho que o Flamengo tem que ter esse trabalho agora de melhorar fisicamente alguns atletas, porque são atletas que vão ser... Vou usar o maior exemplo de todos, o Arrascaeta. Um atleta que vai ser muito decisivo, vai ser, não é que pode ser, ele vai ser muito decisivo nessa temporada para o Flamengo. Então, o terceiro lugar que poderia... Sinalizou, hein? O Flamengo ensaiou um grande vexame histórico, só que conseguiu uma virada importante, fica com o terceiro lugar, o Al-Ahly termina em quarto, e na final o Real Madrid venceu tranquilamente, né? Eu falei,
O Al Hilal até deu alguns sustos, né? Deu uma canseira no Real Madrid com alguns gols. Só que, cara, a todo momento era o mesmo cenário do Real Madrid contra o Al Hilal. Um jogo que você via claramente que o Real Madrid sobra muito. Sobra muito. Tomou 3 gols, poderia até ter tomado o quarto, mas o Real Madrid fazia o que queria na partida. O Al Hilal, é importante a gente dizer, competiu bastante. E essa atuação do Al Hilal, na minha opinião, é uma atuação que pode servir de exemplo para muitos outros clubes que sonham em ir para o Mundial, que sonham em jogar a final com o clube europeu, de que você pode, que você, cara, se você vai se expor, isso é normal, cara. Não tem como você agredir um time europeu se você não se expor. Só que você ser ousado pode ter o seu preço. E o Al Hilal marcou 3 gols contra o poderoso Real Madrid, cara. Quem iria imaginar que o Al Hilal marcaria 3 gols contra o Real Madrid? Repito, o título e a vitória nunca esteve em risco, tá? Nunca esteve em risco. O placar pode falar, nossa, caraca, foi perigoso. Eu até falei aqui, chegou a dar uma canseira, né? Um susto, mas é brincadeira, né? Assim, o Real Madrid sobra muito. O gol do Benzema é uma parada surreal, assim, o que tá fazendo o Vinícius Júnior. Um passe de 3 dedos pro Benzema, cara. Lembrou, esse passe foi mais bizarro que o passe que ele deu pro Richarlison na Copa do Mundo, na minha opinião. Porque ele tava, assim, os jogadores do Al Hilal estavam muito bem na cobertura e ele dá um passe, meu, que vai fazendo curva, vai tirando de toda a linha de defesa do Al Hilal. A bola vai saindo de todo mundo, assim, e chega no Benzema. Cara, que passe, o Vinícius Júnior tá num momento impressionante. Eu não vou dizer que ele tá no seu melhor momento da carreira agora, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que ele ainda vai mais alto. Vai mais alto. Assim, o que ele melhorou de chute, de finalização, de passe, de assistência, é uma loucura o que ele fez. Esse passe, pô, se você quiser ver apenas um gol no jogo, eu peço encarecidamente, eu convido encarecidamente a ver esse gol do Benzema. Porque o que faz o Vinícius Júnior assim, é de um cara que está no mais alto nível. E ele melhorou muito, assim, a gente até se perguntava, cara, o quanto que um jogador pode evoluir? Né? E o Vinícius Júnior mostra que um jogador de futebol, ele pode evoluir muito. Ele tem que trabalhar muito. Ele tem que focar muito. Ele tem que estar muito focado no que ele quer fazer. Só que fica claro o quanto você pode... Porque às vezes a gente pode pensar, é natural a gente pensar, pô, os europeus vão contratar jogadores prontos. Jogadores que têm aquele talento nato e eles só eles vão apenas potencializar o seu talento, né? O Vinícius Júnior é um cara muito talentoso, sim, mas o que ele está sendo potencializado em termos de recurso, né? Porque esse tipo de passe era uma coisa que era impensável no Vinícius Júnior até 2 anos atrás. E o que ele fez na Copa, o que ele fez agora nessa final, cara, assim, é um baita jogador, é um grande jogador. E eu acho que foi escolhido o melhor jogador da competição. E eu acho que é muito justo, né? Não é por acaso. Após o jogo, o Rodrigo fez questão de falar com a imprensa mais uma vez e pedir desculpas pro torcedor rubro-negro. E falou daquela após a semifinal, né? Ele falou, pô, todo mundo aqui apostava no Al Hilal e ele se explicou, cara, fui mal interpretado. Acho que ele falou aquilo lá com um certo tom de provocação, sim, ele não quis admitir, né? Eu acho que em virtude da repercussão e da invasão de torcedores rubro-negros nas redes sociais do Rodrigo, ele jogou um pouco de panos quentes. O próprio Davi Luiz também falou, cara, assim, não vi nada demais, né? Na declaração do Rodrigo. O Davi Luiz também minimizou isso. E até porque o Davi Luiz sabe que o Real Madrid foi provocado antes, né? Ele mesmo faz aquele vídeo, né? Que o Marcos Braz chama aquele cântico, né? De Real Madrid pode esperar, sua hora vai chegar. E ele até põe a mão na cara, dá um sorrisinho meio amarelo. Foi, gente, não faz isso, pelo amor de Deus, né? Então o Davi Luiz sabe melhor do que ninguém que foram cutucar o leão com vara curta. E ele entende que, obviamente, né? É lá e é cá, e o Rodrigo fez questão de pedir desculpas, falou que, né, não tem esse perfil, ele não tem esse perfil de jogador, de provocar torcidas rivais de forma alguma, nem não é porque é o Flamengo, mas qualquer equipe. Ele não é de provocar, minimizar o feito de nenhuma equipe. Ele só falou, cara, é pela situação. Pela situação. O Flamengo está começando um trabalho, o ano começou agora,
O ano começou agora para os caras, trabalho novo. Então, assim, questão física, é claro que os caras estão muito abaixo. Questão tática, trabalho novo, então eles estão abaixo também. E foi mais nisso. Ele falou, pô, a gente às vezes está no refeitório. Não é que, todo mundo apostou, fizeram um bolão, não. A gente está lá no refeitório, fala, pô, quem que vocês acham que vão passar? Foi mais numa resenha mesmo, né? Segundo o Rodrigo, eu acho que foi também nesse nível, não foi todo mundo, né? Então, os caras deviam estar lá num momento de descontração. Pô, e aí, quem que você acha que vai passar? Pô, acho que vai pro seu Al Hilal por todo o contexto, né? Por todo o contexto desse início de temporada do Flamengo. Então, eu falei antes, vou falar mais uma vez, não vejo nada demais. E mesmo se foi provocação que ele não admitiu, eu falei, cara, não vai tirar a noite de sono do Rodrigo e de nenhum jogador do Real Madrid, né? Convenhamos. Não vai mudar nada na vida deles. Eles têm preocupações muito mais urgentes, que é a Champions League, que é os constantes ataques racistas que sofre o Vinícius Júnior. E o Rodrigo até falou, cara, um cara falou que é muito bom jogar ao lado do Vinícius Júnior. Ele até fala um pouco dessa. Cara, é um cara que tá batalhando, sempre tem que batalhar dentro e fora de. Ele não falou disso, né? Ele não falou exatamente isso, mas falou meio que isso, né? De, pô, é um cara que tá batalhando dentro e fora de campo, né? Por causa dos ataques que ele sofre. Então, não vi nada demais. Só que bacana ele pedir desculpas, né? Ele não é um jogador que gosta de ser polêmico, que faz discursos polêmicos. Então, é bacana passar, dar essa justificativa, essa resposta. Ele falou, espero que o torcedor rubro-negro, o torcedor do Flamengo, possa me perdoar. Mas ele falou espero, né? Ele não falou que quero, porque eu falei, assim, é óbvio que é chato ver um monte de gente te criticando nas redes sociais, sim, mas ele não tá preocupado com isso, né? Vamos combinar, o Rodrigo aí tem uma carreira de pelo menos uns 10 anos na Europa ainda tranquilamente, né? Então não é um cara que tá preocupado com isso agora, né? Enfim, vamos só para finalizar, né? Real Madrid campeão e mais uma vez fica evidente o quanto o campeão da Europa, né? O campeão da Champions League, ele se sobressai muito em relação aos outros adversários. O Flamengo mostrou para mim, mesmo perdendo para o Al Hilal, que o sul-americano ainda ele tá acima, né? Ele tá acima. O nível técnico, ele ainda está acima das equipes asiáticas e africanas. Eu vejo muita gente falando, o futebol se tornou globalizado, essa grana especialmente dos países do Oriente Médio, meio que democratiza o futebol, porque eles contratam grandes craques, mas para mim ainda o futebol sul-americano, o que mostrou o Palmeiras no ano passado e o Flamengo esse ano ainda mostra que o futebol sul-americano ainda está acima. Né? Ainda dá para fazer mais. Daí a falar que é vexame, eu acho que tem que avaliar muito o contexto, cara. Acho que a gente tem que olhar contextos e contextos e é mais ou menos isso, tá? Então, Flamengo, um honroso terceiro lugar, atuações questionáveis, mas fica ali no terceiro lugar. E o Real Madrid campeão, mais uma vez, parabéns ao Real Madrid, o maior campeão do Mundial de Clubes, tá? O maior campeão mundial. Campeonato Paulista, Ferroviária 1, Botafogo 2, São Bento 0, Guarani 1, Bragantino 0 e Mirassol 0. Bragantino que protagonizou uma grande virada para cima do São Paulo e agora como mandante não venceu o Mirassol, né? As curiosidades do futebol. Nova Iguaçu 1, Portuguesa do Rio de Janeiro 1. Partida que teve uma confusão ali, hein? Briga de torcida, né? Loucura. Madureira 1, Resende 0, Botafogo 2, Bangu 0. A gente vai ouvir o Luiz Castro, que ele vai falar sobre essa partida, né? Então vamos deixar um pouquinho para mais tarde. Caldense 2, Vila Nova 1, América 2, Democrata 1. E aí, Campeonato Gaúcho, Esportivo 0, Novo Hamburgo 0, Brasil de Pelotas 0, Internacional 1, com direito à coletiva de Mano Menezes e até deixando umas indiretas aí para a equipe do Grêmio, né? Grêmio, aliás, que vai contar com o Vina, né? Vina do ex-Ceará vai jogar pelo Grêmio e, cara, para mim uma boa contratação. Uma boa. Se o Vina jogar no Grêmio o que ele jogou no Ceará, é óbvio que ele vai ter um nível de protagonismo diferente, porque no Grêmio hoje tem o Suárez, então o Suárez, claro, naturalmente e obviamente ele vai ser a grande estrela, o grande craque, a referência dentro de campo, mas se o Vina conseguir um nível de atuação semelhante ao que ele tinha no Ceará, cara, essa equipe do Grêmio ela é muito promissora. Ela é muito promissora. O que o Vina pode contribuir em gols e contribuir com o Soares, de chamar a marcação, ou de dar
de conseguir o Suárez, de deixar o Suárez numa condição de finalizar e marcar gols, cara, isso pode ser muito importante para o Grêmio nessa temporada, onde o Grêmio vai competir o máximo que der no Campeonato Brasileiro, porque convenhamos, vai ser muito difícil brigar pelo título, mas uma Copa do Brasil é possível. Uma Copa do Brasil é muito possível ir longe. E assim, mata-mata, eu falo assim, é uma realidade distante e é importante não vender uma ilusão ao torcedor. Mas mata-mata, tudo é possível, né? Às vezes uma equipe cresce ao longo da competição e mesmo tendo um elenco que, se você comparar com as grandes equipes do Brasil hoje, que é o Flamengo e o Palmeiras, mesmo não tendo um elenco e um trabalho que se equipare a esses dois, se você crescer ao longo da competição e se tornar uma equipe copeira, como a gente sabe que o Renato Portaluppi ele é um cara copeiro, dá para competir. Joga por uma bola, se defende, faz um arrolho, leva para as penalidades. É possível. Agora ainda é uma realidade muito distante e é importante o torcedor ter essas expectativas sob controle, tá? Caso Daniel Alves, que eu sempre falo aqui, vou continuar falando. Se você está de saco cheio, eu peço perdão, mas é sempre um assunto que eu vou trazer à tona. Nada de novo em relação ao caso. As últimas notícias, né, as últimas atualizações foram em relação ao que eu falei ontem, dos exames de DNA, né, que foram feitos e que deram positivo, né, amostras de material biológico do Daniel Alves na roupa da vítima, da suposta vítima, no banheiro da boate e dentro, né, e dentro da vítima. Então, isso vai corroborando cada vez mais com a versão, o depoimento da suposta vítima. Mas falei, vou repetir. Exame de. Cara, esses exames assim, são um laudo, né? Isso é um exame, é um laudo. Cara, assim, é meio que praticamente um laudo criminal, né? Eu muito me pergunto como a imprensa espanhola tem acesso a esse tipo de informação, porque sempre a gente vê, isso tem coisas que a gente não sabe, porque é um processo que está em segredo, assim, um sigilo absurdo de justiça, legal, sim, muito legal. Por exemplo, a identidade da vítima não foi revelada. Isso é importante, para mim isso é fundamental, preservar a vítima. Agora, como é que a imprensa está tendo acesso a esse tipo de informação, né? Se é um processo que está num sigilo absurdo de justiça, como é que os jornais continuam tendo acesso a essas informações extremamente relevantes para o caso, né? Extremamente. A questão de DNA é algo que, para mim, ele se você tiver um júri em dúvida, ou você mostrar, isso aqui é um exame, isso aqui não é. Você não está lidando com a pessoa que está depondo e que pode estar mentindo. Isso aqui é um exame, isso aqui não tem como negar, né? É o resultado de um exame. Isso aqui não tem, talvez, é certo ou errado. É um exame que pode ser determinante para qualquer tipo de julgamento, né? De tribunal. Então, eu muito me pergunto como a imprensa espanhola continua tendo acesso a essas informações. Não estou aqui querendo julgar, condenar ou absolver ninguém. Eu só acho que assim, se é um negócio que está em segredo de justiça, tem que estar em segredo de justiça. Né? Mas, enfim, a gente continua tendo essas informações e sempre que a gente tiver, a gente vai falar sobre o assunto e vou continuar falando mesmo, pode ficar cansativo, porque eu sempre falo aqui, vou ser repetitivo, como diz o saudoso Mauro Betting, vou ser repetitivo porque é um caso muito sério, é um caso muito grave e é um caso que ele é negligenciado e ele é banalizado, não só no país, mas em vários países do mundo. Não só no Brasil, não só no país. Não só no Brasil, mas em vários países do mundo, tá? Sobre o Fagner, né? Fagner participou do programa Bola da Vez da ESPN e, cara, ele falou muita coisa assim do tempo do período em que o Vitor Pereira esteve lá no Corinthians. E ele, cara, assim, pelo que o Fagner falou, o ambiente com o Vitor Pereira era um negócio horrível. Era um ambiente que não havia muita conversa, parece, né? Não havia muita conversa, assim, até antes do Bola da Vez, eu esqueci, teve um outro programa da ESPN e eu esqueci quem falou, cara. Agora eu vou pedir perdão aqui ao comentarista que conversou com várias pessoas internas do Corinthians. Isso não foi o Fagner que falou, foi esse comentarista que eu esqueci o nome e eu pedi perdão de novo, eu devia ter deixado anotado aqui. Ele falou que conversou com várias pessoas dentro do Corinthians, jogadores e pessoal
tá ali no ambiente interno, né? E, cara, segundo ele, o Vitor Pereira nem sabia como jogava o Renato Augusto, por exemplo. Ele só foi entender como é que joga o Renato Augusto, porque teve um dia que o Renato Augusto chegou, chamou o Vitor Pereira para conversar e explicou como é que ele joga. Ele explicou o jogador que ele é. E aí sim, isso foi potencializando o Renato Augusto. Se isso for verdade, cara, isso para mim é algo extremamente preocupante pro torcedor do rubro-negro, tendo, olhando o trabalho do Vitor Pereira. Porque assim, se ele não entendeu como é que o Renato Augusto... Ele já chega no Corinthians, né? Ele já deveria saber quem que era o Renato Augusto. Se ele não sabia como é que o Renato Augusto jogava, precisou do jogador chegar nele para explicar, ele também não vai saber como o Arrascaeta joga, nem como o Everton Ribeiro joga. Então isso é preocupante, porque são jogadores que são de um nível técnico altíssimo, uma qualidade absurda, eles são da criação, só que o Arrascaeta, mesmo que ele chegue no seu 100% físico, ele não é um cara muito físico. Ele não é um cara que vai ficar correndo o campo inteiro. Ele não vai fazer o que o Modric faz. Ele vai ser o cara da criação e ele vai precisar de alguém para dar uma cobertura, para dar uma segurança. Ele vai ajudar na recomposição? Ele vai, mas não de forma imediata, não aos 90 minutos. Porque ele é o cara da armação, ele é o cara diferente, ele é o cara criativo. É diferente do Everton Ribeiro. Por exemplo, o Everton Ribeiro tem um pouco mais de imposição física. Mas o Arrascaeta não. Ele é um cara que, mesmo se ele chegar no seu 100% fisicamente, ele não é um cara de imposição física. E é até bom, porque ele deixa a sua criatividade aflorar. Isso é bom, né? Mas voltando ao que o Fagner falou, cara, assim, ele mostrou muito, cara, assim, muito aborrecimento em relação a essa forma como o Vitor Pereira ele se comportava. De chegar numa coletiva, de expor jogadores, ele até falou, cara, assim, teve uma partida que o Corinthians perdeu, né? Acho que foi contra o Atlético Goianiense. Ele botou a boca no trombone, criticou os jogadores, falou que o time estava saciado, né? O resultado estava ok. O Fagner falou, cara, a minha vida é uma constante batalha. Eu vivo para vencer. Óbvio que não dá para vencer tudo, mas ele falou, cara, eu vivo para vencer. Se chegar em uma coletiva e falar que a gente estava saciado, isso foram coisas que foram, cara, assim, para os jogadores do Corinthians internamente, eu imagino também, cara, assim, foi ganhando um nível de inimizade que eu muito me pergunto se esse ano, se o Vitor Pereira continuasse, se o trabalho renderia frutos. Porque ele foi ficando desgostoso com o elenco do Corinthians de uma forma geral, segundo o que diz o Fagner. Né? De uma forma geral. E a galera foi pegando bronca porque eles punham jogadores em coletiva e ele era saudado, né? Ele era ovacionado pelo torcedor corintiano, ele era amado pelo torcedor corintiano. E aí, o Vitor Pereira tá falando, aí começa a pegar no pé dos jogadores. Então, pô, mas a gente tá se dedicando muito, né? Falou também do caso do Silvinho, ele achou que foi, assim, foi muito injustiçado. Eu também acho que foi uma sacanagem o que fizeram com o Silvinho. Eu concordo que o trabalho do Silvinho não estava legal, mas eu concordo. Eu cheguei a falar que, cara, o trabalho do Silvinho, eu não vejo evolução. Eu não vejo evolução. Eu não consigo enxergar um Corinthians evoluindo taticamente a ponto de disputar um título. Eu não via isso. Só que daí é o que fizeram com ele. O trabalho do Vitor Pereira, para mim, foi equivalente ao do Silvinho. E o Silvinho teve muito mais problemas em termos de reforços. O Fagner fala no Bola da Vez que, cara, o Silvinho teve um problema de que muitos jogadores que chegaram no Corinthians estavam muito tempo sem jogar. Então, o Maicon estava muito tempo sem jogar, Renato Augusto, o Paulinho, que muitos jogadores, o Roger Guedes, cara, que ficou um longo tempo sem jogar. E aí eles chegam nesse time do Silvinho, e aí, para você voltar, ganhar ritmo de jogo, condicionamento físico, leva tempo. Então, assim, ele enfrentou um problema. Por isso que o time talvez não chegou no seu auge, né? Ele, assim, ele nunca teve a possibilidade de jogar com a força máxima do Corinthians. Que coisa que o Vitor Pereira tinha e às vezes por opção do próprio Vitor Pereira ele não utilizava. Né? Então, assim, falou também da questão dos times paulistas, né? Pô, cara, assim, é óbvio que cara, assim, gostei muito dessa... Mudou muito, assim, a visão que eu tinha do Fagner. Para mim, ele era um jogador meio marrento, né? Meio um cara até de, às vezes, criar uma polêmica aqui e lá. Cara, assim, pô, eu
virei fã do Fagner depois desse bola da vez, porque ele fez uma leitura do futebol paulista de que, cara, o Palmeiras é o melhor time paulista. Não tem como você falar o contrário. Não tem, cara, se eu vou falar o contrário, você tá sendo maluco. Não adianta jogar pra torcida e vender uma ilusão pro torcedor, né? Ele não falou isso, mas isso são minhas palavras. Não adianta você ficar vendendo ilusão pro torcedor. O Palmeiras é o melhor time paulista hoje. Por quê? Mais organizado, tem mais organizado financeiramente, tem um longo tempo de trabalho. Mas ele falou, cara, assim, a gente não tá muito atrás, segundo o Fábio. Né? Ele sabe da capacidade dele, capacidade do time. A gente, óbvio que o Palmeiras está na frente, porque é um trabalho de longa data. Só que a gente também não está muito atrás, né? Então é importante ele falar sobre isso, porque alguns torcedores podem até ficar na bronca, né? Eles mais emocionados de como assim você acha que o Palmeiras está à frente? Isso é uma leitura da realidade, né? O que o Fagner falou, isso é uma leitura muito objetiva da realidade hoje, né? Se está um passo atrás, eu não sei. Isso a gente vai ver num derby ou aí. Não só no derby, né? Porque o derby tem o clássico e tem toda a mística do clássico, tem a questão da torcida única, então eu acho que um clássico, um jogo em si não conta muito. De repente o Corinthians consegue uma vitória para cima do Palmeiras e aí pode passar a impressão de que o Corinthians não está tão atrás, né? Isso tem que ser avaliado ao longo da temporada. O que o Corinthians produzia ao longo da temporada. Mas hoje, se a gente faz uma leitura do futebol paulista hoje, é claro que o Palmeiras está um passo à frente, né? Eu vou nessa também. O Palmeiras está um passo à frente. Eu acho que o elenco do Corinthians é muito bom, só que é um trabalho novo. Falei, a gente, para saber se o Fernando Lázaro é o treinador que o Corinthians precisa, se ele vai ser um grande treinador, a gente vai ter que avaliar o trabalho dele ao longo da temporada. Né? E especialmente no meio de temporada, onde houver aquele desgaste físico, onde vai haver aquela queda técnica natural em virtude do desgaste da sequência de jogos. Aí que a gente vai ver se, realmente o Lázaro está fazendo um trabalho excepcional, ou um trabalho ok, ou um trabalho mediano, ou um trabalho regular, ou um trabalho ruim. Até agora é um trabalho muito bom, e o próprio Fagner fez essa leitura. Por causa do diálogo, e aí foi perguntar, o que é o melhor treinador? O cara que faz a gestão de pessoas, ou é um cara que conhece muito de tática, né? Taticamente, é importante você conhecer tática, porque, querendo ou não, é um caminho para a vitória, é um caminho para as conquistas, mas você ser um gestor de pessoas, isso é fundamental, segundo o Fagner, né? E me parece que no tempo do Vitor Pereira não tinha muito diálogo, né? Não havia muita conversa, não era um cara de chegar e conversar com o jogador e de entender as necessidades da equipe. Cara, você pode improvisar um aqui, improvisar um ali. Não, vamos fazer isso aqui e acabou. Assim, é uma coisa que chegava antes dos jogos, eles nem sabiam quem ia jogar. Né? Descobria quem ia jogar em cima, assim, horas antes do jogo, alguma coisa assim, né? Então, é diferente, porque assim, não, mas o jogador tem que estar preparado. Tudo bem, ele tem que estar preparado, mas você saber se você vai jogar ou não, pelo menos a maioria do time, é importante, porque a preparação ela é diferente. A preparação psicológica ela é diferente, porque você fica o tempo inteiro, será que eu vou jogar ou será que eu não vou jogar? Aí você, cara, você vai ficar naquela preparação de, cara, é um jogo importante, tal. Estou aqui para servir a equipe, deixar o máximo dentro de campo, mas você não vai fazer aquela mobilização e você sabe que vai ter uma coisa importante. Né? Imagina você no seu dia a dia, você sabe que você vai ter uma coisa importante, você vai ter um encontro, né? Um encontro com o crush, imagina. Eu vou encontrar com o crush, aí, você vai fazer uma preparação especial. Tem gente que não faz, tem gente que, é um dia normal, tudo bem. Mas normalmente, a maioria das pessoas vai fazer uma preparação especial. Vai tomar banho antes, vai usar um perfume diferente, vai arrumar o cabelo, vai escolher uma roupa diferente. A maioria das pessoas vão fazer isso. Né? Alguns não vão fazer, mas a maioria vai. Né? É isso que eu estou falando. Por isso que eu falo da preparação diferente. Você tem que sair de casa, eu posso encontrar meu crush na esquina. Você pode sair de casa com esse pensamento. Né? Você pode sair, mas vai ser diferente você sair de casa todos os dias achando que o crush está na esquina, ou você sair de casa sabendo que você tem um encontro, né? É só fazer porque a preparação, a mobilização pro evento, ela é diferente, né? Então, cara, legal. Assim, não rodei o vídeo, vou falar de novo, não rodei o vídeo porque
eu não sei se eu posso, né? E aí eu já rodei vídeo da Jovem Pan aqui, não aconteceu nada, mas também não vou abusar, tá? Não vou abusar, mas eu deixo o convite aberto, tá? No canal da ESPN no YouTube, canal oficial da ESPN Brasil, você vai encontrar lá. Bola da vez com o Fagner. Cara, assim, muito bacana o que disse o Fagner. Foi, cara, assim, eu gostava do Fagner como jogador, mas quando dava entrevista era um pouco polêmico, né? Assim, eu não tinha, não conseguia ter essa visão que eu tenho do Fagner hoje, cara. Assim, pô, eu era um grande fã do Fagner dentro de campo e hoje, como fora de campo, cara, se ele até falam até de como é que vai ser quando parar e tudo mais, né? Ele falou, tem uns. Tá chegando, né? Tá chegando assim. Tem tempo ainda. Ele fala, pô, tem um tempo ainda. Mas a gente sabe que o tempo tá passando, né? Sabe que uma hora vai acontecer. Só que o jeito que ele fala, né? Muito articulado, cara, ele pode se aposentar, ele pode ser tranquilamente um comentarista esportivo, porque falou muito bem, cara. Muito bem. Tudo que ele falou, ele não entrou em polêmica, não provocou adversário, ele fez leituras, cara, assim, para mim, muito corretas, assim, do cenário do futebol, do Corinthians, né, do futebol paulista. Cara, pode ser tranquilamente um comentarista. Gostei muito, então fica o convite aberto aí para quem quiser ver o Fagner no Bola da Vez, canal oficial da ESPN Brasil, tá lá. Muito boa a entrevista com o Fagner, tá? Agora sim, vamos à coletiva do professor Luiz Castro. Vamos ver, cara, assim, o Botafogo está num bom momento, hein? O Botafogo está num bom momento. Luiz Castro, para quem não se recorda, foi um desejo pessoal do John Textor, né? Ele queria o Luiz Castro. Queria o Luiz Castro. O Anderson Moreira saiu porque ele queria o Luiz Castro, né? Aí o Corinthians entrou na competição. Na época rolou notícia de que o John Textor pessoalmente entrou em contato com o Luiz Castro e o convenceu aí para o Botafogo. Teve o início meio errático de um trabalho que estava começando, partidas ruins no Engenhão, muitas vitórias fora, né? E ele vem consolidando seu trabalho cada vez mais, cara. Assim, eu acho que é um treinador que vai ficar muito tempo no Botafogo, tá? A menos que alguém venha, pague a multa rescisória, que deve ser alta, né? Eu acho que é um cara que vai ficar muito tempo no Botafogo. Daí a pensar em títulos, eu acho que em termos de elenco é complicado se competir com o Palmeiras e o Flamengo. Mas é um cara que eu acho que vai ficar muito tempo no Botafogo, tá? Muito tempo no Botafogo. Entrevistas dele são sempre muito boas, né? Sempre muito boas. Aliás, eu acho que não é fazendo uma crítica, né? Não é fazendo uma crítica, mas eu acho que o Abel podia ver um pouquinho o Luiz Castro, né? Dando coletiva, dizer um pouquinho mais calmo, né? O Abel, um pouquinho mais calmo só, não precisa ser tão rude com a imprensa, né? Só um pouquinho mais calmo. Eu sei que tem gente que pergunta muita bobeira, né? Mas faz parte do jogo, faz parte do espetáculo, né? O show tem que continuar. Então, deixa nos créditos aqui, Botafogo TV, canal oficial, sempre faço o convite, cara, se inscreve no canal, especialmente se você for torcedor ou simpatizante do Botafogo, né? Se inscreve no canal, primeiro, só, pelo menos, cara, pelo menos. E aí você curte o vídeo se você gostar, acompanha a coletiva depois, né? Eu não vou ouvir tudo, é uma coletiva relativamente longa. Eu acelerei o vídeo, então depois vai lá, assiste a coletiva, dá uma moral pra galera, né? Da TV do Botafogo, que gera conteúdo, né? Para você torcedor, ver o que está acontecendo dentro da equipe, é sempre bom, né? Então deixa a sua inscrição, deixa o like no vídeo se você gostar e vamos de coletiva com o Mister Professor Luiz Castro. Opa, peraí que o áudio tá cortado aqui, né? Só ajustando o áudio. Eu acho que agora vai, hein? Acho que agora vai. Vambora. Perdão aí, galera. Chegou a 6 jogos, né? Sem perder no Campeonato Carioca. O quanto isso traz motivação também já para o clássico contra o Vasco e encaminha uma classificação para as semifinais? Como é que você estava nesse momento positivo, a gente pode dizer assim, Botafogo? São sinais que a equipa dá, que está num caminho de trabalho interessante. Agora não é claramente um sinal que nos... Não é claramente um sinal...
Não gosto nada deste som que me está aqui a baralhar todo. Foi injuriado. Estou a falar, está um eco na sala inteira. Aqui tá bom? Deixa eu ver se assim está bem. Não, vamos tentar. Bons sinais que a equipa dá, agora são sinais que não nos podem travar aquilo que é o nosso objetivo fundamental neste momento da época, que é fazer evoluir a equipa cada vez mais. A equipa ter, ao longo destes jogos, sofrido 2 golos e não sofrer golos a 4 e ter mostrado essa estabilidade defensiva, ter a capacidade de pressionar alto e pressionar bem alto, e a equipa com uma linha também alta, com controle da profundidade defensiva, a equipa a bascular bem, a equipa a andar curta, são bons sinais. Agora, nós sabemos o quanto é perigoso o futebol e sabemos que de um momento para o outro perdemos as coisas que construímos, com uma exibição menos conseguida que nos possa pôr desconfiados. Portanto, temos todos a consciência que estamos a fazer um percurso interessante, mas que ainda temos muito caminho a percorrer até estarmos no nível que nós queremos estar. Luiz, vocês começaram agora uma sequência. Pedi perdão aqui porque o Luiz Castro fala bem rápido, né? E tá acelerado o vídeo aqui, então... Mas vamos seguir pra gente tentar ouvir o máximo que der. O áudio também não tá legal. O Luiz Castro até reclama que tá fazendo um eco ali. Pô, se continuar assim não dá. Não tem como se concentrar, né? Mas primeira coisa, assim, a repórter até fala, 6 jogos que o Botafogo não perde, né? Uma sequência muito boa. E eu acho legal ele já começa falando que assim, a gente tem que ter os pés no chão, já colocando o torcedor, calma, né? Sim, é um trabalho que tem que seguir. Ele falou que tá gostando do comportamento da equipe, de ter umas linhas altas, de pressionar o adversário. Isso me parece evidente que vai ser a forma como o Luiz Castro pelo menos na maioria dos jogos, o Botafogo vai se comportar, né? De fazer a pressão alta, né? Manter as linhas um pouco mais altas, tirar o espaço do adversário para recuperar a bola mais rápido, ficar um pouco mais, preservar um pouco o time fisicamente e assim ficar um pouco mais perto do gol, um pouco mais perto da vitória, né? E até fala do tempo sem tomar gols também. Então, assim, é uma equipe que está em constante evolução, né? E a ideia, achei assim, o Luiz Castro nunca falou sobre título no Botafogo, nunca falou sobre títulos. Ele sabe que é uma equipe que está em construção ainda, e essa temporada ainda é uma equipe que está em construção. Ele obviamente sabe que existe uma limitação em termos de investimento, tem jogadores bons, muito difícil competir com os grandes equipes do futebol brasileiro hoje, mas ele, né, com o trabalho dele e um conjunto forte, ele segue trabalhando para fazer isso acontecer, ele pode fazer do Botafogo uma equipe competitiva, né, e fazer uma temporada melhor. Eu não sei os objetivos do Botafogo, mas fazer uma temporada melhor que a do ano passado. De repente buscar uma vaga direta na Libertadores ou até uma pré-Libertadores. Eu acho que internamente a ideia deve ser buscar uma vaga direta na Libertadores e competir pelo título do Campeonato Carioca. Competir, não significa ganhar, competir. Isso é muito importante nesse momento da temporada. Se pegar tudo colocado e passar agora, vocês têm 2 clássicos pela frente e logo depois o jogo da Copa do Brasil. Como vai ser o planejamento daqui pra frente? Você vai continuar rotando e dando oportunidade para os jogadores no elenco, ou a tendência é que você repita um pouco mais esse time, até para trazer um pouco de estabilidade na trabalho, como você mesmo falou? Nenhuma equipa do mundo faz 4 jogos ao mesmo tempo. As equipas vão caminhando ao longo da época e vão apanhando pela frente os adversários e vão seguindo em frente. Após cada jogo nós fazemos a avaliação daquilo que foi o jogo e do jogo que vem. E é dentro dessa avaliação que nós lançamos a próxima equipa. Se nós estivermos aqui a planear um conjunto de situações num volume de jogos, numa densidade de jogos tão grande, nós podemos ao terceiro jogo já estar totalmente fora do plano, porque os jogos vão ditando quem pode seguir em frente, quem tem mérito para jogar, quem não tem mérito para jogar. Portanto, a meritocracia, como vocês sabem, é decisiva para a construção das equipas, porque onde é que nós vamos buscar, não só por aquilo que os jogadores fazem em jogo, mas também por aquilo que os jogadores fazem em treino.
E depois há um conjunto também de adversidades que vamos apanhando, uma outra lesão. Portanto, o nosso planeamento está a ser feito a olhar para os jogos que temos pela frente, mas sem colar aos jogos os jogadores para jogar cada um dos jogos. Portanto, em função daquilo que vai ser as classificações que tivermos, os apuramentos ou não, nas provas em que estamos inseridos, assim nós lançamos a equipa. Se eu agora estiver a planear, mas quem é que vai jogar contra a Recente, quem é que vai jogar contra a Portuguesa, quem é que vai jogar contra o Vasco, quem é que vai jogar contra o Flamengo? Não. É impossível fazer esse quem vai jogar, que até pode chegar a 3 jogos do fim, não ter qualquer possibilidade de apuramento, ou chegar a 3 jogos do fim e já estar apurado. E aí muda todo o planeamento que temos na cabeça. Temos de ter um conjunto de coisas na nossa cabeça em função daquilo que é o contexto. Vou pedir perdão mais uma vez, porque está muito acelerado. Assim, a pergunta do repórter foi acelerada e a resposta do Luiz Castro foi acelerada. Mas vamos lá. Foi perguntado, né? E qual que é o planejamento do Botafogo para a sequência, porque vai ter 2 clássicos pela frente. E, cara, a resposta do Luiz Castro para mim foi bacana de... Eu não sei se é de fato, né? Se é esse tipo de... Eu acho que tem um leve planejamento, né? Porque ele fala assim, o próximo planejamento é o próximo jogo. O planejamento não é mirar o Vasco, não é mirar o Flamengo lá na frente, né? O planejamento é o próximo jogo. E o planejamento para o próximo jogo vai ser, primeiro, de avaliar a condição dos atletas que fizeram a partida de hoje, avaliar os atletas que estão à disposição e fazer o planejamento para o próximo jogo para ver quem vai jogar, para quem tem condição de jogar, para quem está apto a jogar. Mas é o que eu falei, eu acho que também ele deve ter ele entende a rivalidade no estado do Rio de Janeiro, ele entende quem são, até porque ele é perguntado sobre isso, então ele entende quem são os rivais, de quem ele não pode perder, e ele deve ter um entendimento de que, cara, esse jogador é importante, esse jogador é importante que esteja no clássico, esse jogador pode ser decisivo no clássico, a gente não pode chegar no clássico com uma equipe reserva, né? Eu tenho que tentar chegar no clássico com a minha equipe ideal. Ele deve ter a equipe ideal na cabeça dele, eu quero chegar no clássico com uma equipe ideal. Ele deve ter esse planejamento, ele deve ter essa ideia. E ele vai organizar o calendário, vai tentar acomodar o calendário para que chegue com... Só que ele falou assim, são contextos. Não dá para a gente olhar para 2, 3 jogos na frente. A gente tem que avaliar o próximo adversário. Porque às vezes alguém pode se lesionar, alguém pode ter um indício de lesão, alguém pode... A análise do fisiologista mostra que esse cara tem um risco muito alto de lesionar-se, de muito estresse, se não descansar o próximo jogo. Então o planejamento, obviamente, né, é sempre pensando na próxima partida, mas, repito, eu quis falar sobre isso e é normal ele não falar sobre isso, mas certamente ele tem em mente que, cara, assim, jogo contra o Vasco, jogo contra o Fluminense, jogo contra o Flamengo, não dá para ir com um time fragmentado, porque não dá para correr esse risco de tomar uma chacoalhada do rival, né? Boa noite, Luiz, parabéns por mais uma vitória. De alguma maneira, pelo menos nesse início de temporada, a gente vê o Botafogo jogando um pouco dentro daquilo que lá no início, na sua chegada, você falou que queria. Esse Botafogo jogando com o chamado bloco alto, né, mais ocupando ali o espaço do campo de ataque. E a gente já viu isso pelo menos em 2 oportunidades. Mas também é um Botafogo que em algum momento também joga, sabe se adaptar ao adversário. Mas eu queria saber de você, o quanto que você observa que a partir dessa temporada, dessa temporada com tudo que você já passou, esse Botafogo joga mais parecido com o que pensa o Luiz Castro. Todos nós transportamos connosco uma ideia de jogo que nos diz como é que queremos atacar, como queremos defender, como queremos transitar, como queremos os esquemas táticos. Tudo isso nós transportamos connosco, mas depois chegamos e muitas vezes os jogadores, o elenco que nós temos, não dá para nós construirmos isso, o volume de jogos, a densidade, não dá para nós temos que adaptar aqui e ali um conjunto de comportamentos à equipa para fazer frente a tudo isso que o adversário nos desafia. Agora, claramente eu gosto de um jogo triangulado, um jogo que chegamos juntos à frente, um jogo quando perdemos bola reagimos, um jogo em que nós jogamos no corredor direito, que levamos a bola ao esquerdo, que consigamos na nossa situação a perfurar a equipa adversária, conseguimos construir nas costas do adversário mesmo com profundidades curtas, após a reação tirar a bola da zona de pressão, mas isso todas as coisas com uma linha alta, mas isso é tudo umas coisas que nós temos na nossa cabeça que é um futebol perfeito. E o futebol é feito de homens e o homem é imperfeito, então o jogo também é imperfeito. Então há um conjunto de comportamentos que mesmo não estando a jogar bem, que eles têm de estar no jogo. E que nos levam a uma segurança defensiva e uma eficácia ofensiva. Portanto, esses comportamentos nós temos que os ter em qualquer momento do jogo, porque quando uma equipa esteja a bola onde estiver, ela sabe o que é que deve fazer. É uma equipa
equipa que está sempre orientada em campo e que está alicerçada nos seus comportamentos. E é isso que eu procuro fazer. Muitas vezes as pessoas dizem: porquê é que aquele jogador joga e não joga o outro? Exatamente por isso. Porque há jogadores que cumprem melhor aquilo que é a nossa ideia de jogo do que outros, em determinados momentos da época. Por isso é que jogam uns, não jogam outros. Muitas vezes não se entende o porquê, mas quem tem de entender é o treinador. O treinador é que tem de entender porque é que as coisas estão a acontecer e porque é que acontece. Porque é que é ele que tem de entender. Porque é ele que assume a responsabilidade máxima pela equipa e porque é ele, quando os resultados não são bons, é ele que vai embora. Portanto, é ele, tem que ser ele até ao fim, ele e a sua identidade, ele e a sua consciência. Ele foi perguntado, né? Quando ele chegou, hoje o Botafogo se comporta muito mais próximo daquilo que ele falou quando ele chegou. Ele gostava de ter um time com blocos altos, né? Marcação, pressão e tudo mais. E ele falou que assim, é complicado isso, porque pelo volume, pela densidade de jogos. Primeiro que você tem um problema, né? São muitos jogos, pouco tempo de recuperação, e aí ele fala muito rápido, não sei se vocês entenderam. E eu também não peguei tudo, né? Gosta de fazer a marca, ter o bloco, tem as linhas altas, fazer a marcação-pressão, gosta de explorar o corredor pelo lado direito, pelo lado esquerdo, jogar nas costas do adversário, né? Ir até a linha de fundo, jogar nas costas do adversário. São coisas que ele gosta, né? Que ele quer que a equipe tenha e que ele sabe que não vai acontecer, porque não dá para ser perfeito. O jogo é um jogo imperfeito, segundo o Luiz Castro, e eu concordo com ele. O jogo é imperfeito e o adversário vai te propor dificuldades, né? Agora, é importante, isso que o Luiz Castro falou, e é uma coisa que eu vejo muito no Palmeiras, é importante que o time, o elenco, eles tenham dentro deles, né, no jogo, aquela ideia, assim, aquela filosofia. Essa é a nossa filosofia. O jogo pode mudar, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que se modelar ao longo do jogo de acordo com o adversário. Mas a nossa filosofia, a gente tem esse entendimento. E o jogo é imperfeito. Então, nessa imperfeição, em dados momentos do jogo, você vai conseguir executar aquilo que é o seu DNA. É aquele seu perfil de jogo. Quanto mais você tem sequência de trabalho, mais você vai assimilar. E ele fala assim, às vezes vocês me questionam porque jogou um, não jogou o outro. Só que vai jogar quem conseguir cumprir melhor, né? Quem estiver mais apto, quem estiver executando melhor essa disciplina tática. Dentro, né, do contexto da época. É importante falar isso, né? Ele poderia até criar uma polêmica, né? Mas dentro do momento da temporada, é isso que ele falou, né? Então, assim, às vezes tem um que tá de fora, que a gente entenda que tecnicamente é melhor, mas o que tá dentro, ele tá executando melhor. Ele tá cumprindo melhor. Ele pode não ter a mesma qualidade de passe, de finalização, mas taticamente ele tá cumprindo melhor aquela função naquele momento da temporada. Isso é importante que ele falou. Naquele momento da temporada. Então é fundamental seguir nessa evolução, nessa construção, para que os jogadores assimilem, né, esse estilo de jogo. Obviamente, isso é muito óbvio, isso não vai acontecer. O Luiz Castro ele demonstra que não vai ser um cara que vou jogar desse jeito a todo custo, como é o Sampaoli, por exemplo, né? O Sampaoli fez um grande trabalho no Santos. Eu vejo até muita gente falando, cara, assim, melhores trabalhos dos estrangeiros, né? Dos últimos estrangeiros no Brasil, Abel Ferreira e Jorge Jesus. Eu acho que o Sampaoli é até um pouco injustiçado. Para mim, ele está nesse pacote. Tá? O Sampaoli também fez um grande trabalho no Santos e a gente sabe que o Santos que tinha o Sampaoli, ele era muito mais limitado do que tem o Abel no Palmeiras hoje, em termos de recursos humanos, e do que tinha o Jorge Jesus no Flamengo. E foi um grande trabalho. Só que o Jorge Jesus, ele é um cara que tem um perfil de ser muito ofensivo sempre. Isso vai custar algumas derrotas doídas? Vai, mas a maioria dos jogos serão grandes exibições. O Santos vai marcar muitos gols. A equipe, foi o Santos, mas a equipe que o São Paulo estiver treinando. E o Luiz Castro mostra que, assim, gosta dessa ideia dele de jogo, mas o esporte é imperfeito. E a gente vai ter que jogar de acordo com o adversário. Então o Botafogo vai mudar, né? Então assim, gosto de ter as linhas altas, jogar pelo corredor, explorar o corredor, jogar nas costas do adversário, né? E puxar até a linha de fundo, jogar nas costas do adversário, ter as linhas altas, diminuir o espaço do adversário, recuperar a bola rápida, né? Porque isso te dá uma consistência defensiva também, se você recupera a bola rápida. E só que
a gente tem um entendimento, eu tenho esse entendimento, eu imagino que o Luiz Castro também tenha, de que contra o Flamengo, por exemplo, não dá para jogar assim. Vai ser um outro cenário onde o Botafogo vai ter que sair da sua característica, daquela sua ideia, para jogar diante de um adversário que, claramente, obviamente, é muito mais forte, né? Joga qualidade individual. Taticamente, ainda tem muito a evoluir. Mas individualmente é um time muito forte. Um time muito diferente. Muito boa noite, Lambiano do Visão Botafoguense. O Piazon vem mostrando uma grande evolução, né? Principalmente taticamente, com a importância dentro de campo, quando ele joga. Já se pode notar a diferença naquele setor de campo com o jogo dele. E eu queria te fazer a pergunta: qual é a importância dele dentro desse esquema hoje, quando ele entra? Nós vemos que ele está dando mais consistência ali pelo lado direito. E eu queria fazer uma outra pergunta que é um pouco fora dessa. Foi vinculado em algumas mídias essa semana uma possível saída do Tiquinho para o Santos. Existe alguma possibilidade de ter um dos principais jogadores do elenco? Eu gostaria de fazer essa pergunta ao senhor. Eu acho que isso devia ser perguntado a quem deu a notícia. Qual é a fonte da notícia? Eu acho que passa muita coisa em claro na mídia. Há pessoas que põem a informação a circular e depois não se confirma minimamente aquilo que está a circular e elas nunca são questionadas e continuam a ser olhadas como grandes profissionais da área e pronto. Parece que é jogar o Totoloto, parece que é jogar na lotaria, parece que é... Vou tirar esta, pode ser que dê certo. Eu acho que o respeito pelas instituições, o respeito pela consciência de cada um, a honestidade intelectual de cada um, acho que deve andar sempre. Neste momento, o que eu posso dizer é que nem é 1%, há 0% de verdade nisso. Quer dizer... Cara, deixa eu só fazer uma parada aqui. Falou tudo, assim, Luiz Castro. Foi perguntado sobre a questão do Tiquinho, né? Interesse do Santos, pode possivelmente estar de saída para o Santos. Ele fala que assim, isso quem tem que ser questionado não sou eu, é a pessoa que lançou. E às vezes são lançadas coisas, parece que é loteria. Vou lançar no ar, vamos ver o que acontece, né? E é verdade isso. A gente, óbvio que assim, a gente tem um entendimento. Tem muitos jornalistas de mercado e eu tenho um entendimento que para que alguns obviamente, alguns certamente lançam notícias ao vento mesmo, onde outros noticiam, mas tem uma base para noticiar isso. Às vezes ele ouviu de alguém, de um amigo, cara, assim, e lança, né? E lança no ar. Obviamente que sem ter a confirmação de que há uma negociação em andamento de fato, mas alguém falou sobre o assunto, né? Então, seja no Santos, seja no Botafogo, seja algum familiar, um amigo, alguém falou alguma coisa, né? Só que tem essa coisa também, você ficar lançando notícias ao vento, né? Você tem que ter, como o próprio Luiz Castro falou, você tem que ter um respeito às instituições, né? Tem que ter um respeito às instituições, porque você pode criar uma crise onde não tem, se é que a gente pode dizer assim, né? Pô, vai ceder o Tiquinho, tá maluco, né? Alguns torcedores do Botafogo podem pensar: Tiquinho vai sair pro Santos? Quer sair do Botafogo? Então sai, mano. Quer ficar aqui? Sai, né? E cria-se um ambiente, cara, talvez até chegar num nível de hostilidade desnecessário por, às vezes, uma boataria, né? Então, assim, é complicado, porque muitas notícias têm fundo de verdade, né? Às vezes o empresário lança alguma coisa só para... a gente sabe como é que funciona o mercado, né? Não tenho prova, não vou ficar aqui falando que tenho prova, mas a gente sabe que às vezes lança alguma coisa para mexer com o valor de mercado, né? Para balançar um pouco o mercado, enfim. A gente sabe de todas as situações, mas o que eu estou falando às vezes se cria um ambiente ruim e até um clima de hostilidade de forma desnecessária, né? Um assunto que, como diz o Luiz Castro, não tem nada a ver, não tem nada disso aí. Pelo menos até onde ele sabe, né? Não tem nada, né? Então vamos seguir. Quanto ao Piazon, perguntou do Piazon. O Piazon é um jogador taticamente fundamental quando está em campo, assim como é o Vítor, o homem da posição 11, o homem da posição 7, o 9 e neste caso o Gabriel, quando está em campo, são jogadores decisivos naquilo que falámos há bocado da nossa pressão alta.
São jogadores que lançam uma pressão no primeiro momento, se há variação de bola, eles acompanham a pressão, são jogadores que cortam linhas de passe, são jogadores que bloqueiam determinadas zonas de campo, e o Piazon está inserido nesse momento sem bola. É um jogador fantástico, é um jogador que percebe muito bem quais são as linhas que deve cortar, consegue uma aceleração muito boa para a pressão, condiciona muito bem o adversário. Normalmente o lateral esquerdo, do lado dele, o ponto mais alto dele defensivo é claramente o jogo do Internacional do ano passado, quando estávamos a jogar com 10 e quando ele fez um jogo fantástico, ele e toda a equipa, mas taticamente tem que cumprir na plenitude. Portanto, temos isso também como referência, e já temos esta época como referência também grandes jogos a nível tático defensivo. A nível ofensivo é um jogador muito seguro, é um jogador que percorre caminhos muito bons, é um jogador que joga por dentro e joga por fora, e tem essa capacidade de leitura de jogo. Portanto, é um jogador bom para a equipa, é um jogador bom é um jogador bom para aquilo que eu tenho, a ideia que eu tenho de jogo. Agora, não é o único jogador para o lugar, está a lutar pelo lugar dele, assim como eles estão a lutar. Portanto, não está sozinho na minha cabeça. Há outros jogadores que estão na minha cabeça no lugar que ele ocupa, a posição 7. Só para finalizar, né? A gente já está com 1 hora de podcast aqui. Essa última pergunta é sobre o Piazon. Né? Falou muito bem do Piazon, jogador de uma inteligência tática sem bola. Ele elogiou muito, né? A percepção que ele tem do jogo, a leitura que ele tem do jogo defensiva, né? Onde ele tem que estar dentro do campo, como no ataque também. Jogador como o Luiz Castro pode jogar por dentro e por fora. E só que ele não se limitou ao Piazon, né? Ele e outros tantos jogadores estão na minha cabeça que podem contribuir. Certamente é um cara que está no time ideal do Luiz Castro hoje, mas é um cara que, neste momento, né, sempre o Luiz Castro sempre fala isso, do momento da época, né? Neste momento é um cara que é fundamental pela leitura de jogo e inteligência tática que ele tem, que é uma coisa importante para o Luiz Castro, do cara jogar bem com bola e sem bola e participar da equipe, né? Das dinâmicas, né? Como eles gostam de falar, português, das dinâmicas da equipe ao longo do jogo, tá? É isso, gente. Ó, eu queria ouvir um pouco mais. Gosto muito do Luiz Castro, cara. O cara, você vê que é muito calmo, faz umas caretas engraçadas. Concordo com muita coisa que ele fala. Vou finalizar por agora, porque o podcast já está com mais de 1 hora aqui. Então, faço o convite para vocês, tá? Entrem lá se querem ouvir um pouco da coletiva, o restante da coletiva, ou quer ouvir também na velocidade normal, porque a galera tá acelerada, né? Não só os jornalistas estão perguntando rápido, o Luiz Castro fala muito rápido, né? Eu consegui pegar tudo, não sei se vocês conseguiram ouvir tudo. O áudio também não tá muito legal. Então entra lá, Botafogo TV, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar, assiste a coletiva do professor. E é isso, tá, gente? Hoje eu vou finalizar. Domingo com rodadas de estadual. A gente vai acompanhar tudo e amanhã a gente está de volta para falar sobre essa rodada quente, né, dos estaduais. Fechando por hoje. Ótimo domingo para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.